A paz do Senhor, vou contar um sonho que eu tive sobre aliança é pecado. O sonho foi assim. Eu estava num casamento, aí estava cantando a cantora Rayane Vanessa, o hino Não Nega Jesus da Cassiane. Ela cantou a primeira parte do hino e ela parou de cantar. Aí entrou as damas, os padrinhos, entrou a noiva e aí fez o casamento. E o casamento foi assim, eu tava assistindo o casamento. Foi um casamento normal, só que no final não teve troca de aliança. Aí fiquei perguntando, não vai ter troca de aliança? Não teve troca de aliança, o pastor não fez as trocas de aliança. Ele pegou uma água ungida, orou, ungiu a água e a noiva pegou a água ungida, um copo de água ungida e bebeu um pouquinho e deu para o homem fez a mesma coisa, bebeu um pouquinho da água ungida e deu para a mulher beber também do copo dele, como se tivesse ceando, como se tivesse dividindo a Santa Ceia, Eles trocaram as águas ungidas, eles não trocaram alianças, Em vez deles trocarem aliança, em vez deles colocarem aliança no dedo, eles beberam um copo de água ungida, que o pastor orou e ungiu, consagrou a Deus, não consagrou a aliança, consagrou a água ungida, e eles beberam a água ungida e também deram um pouco um pro outro, E foi assim o selo do casamento, a forma que eles confirmaram o compromisso deles foi com a água ungida, não foi com a aliança ali na hora da cerimônia. Aí eles saíram, não tem troca de aliança, não teve troca de aliança, porque aquele pastor entendia que a aliança era pecado. Por quê? Porque lá em Isaías, capítulo 3, versículo 16 ao 24, diz que os anéis são pecado. Então, qualquer tipo de anel é pecado, é joia, é vaidade exterior, é vaidade pecaminosa, É falta de modéstia, humildade, simplicidade, pudor e decência. É uma vaidade exterior, uma vaidade pecaminosa, Uma futilidade e Deus abomina todos os tipos de joias. Pode ser anel ou aliança. Deus abomina, porque as pessoas acham que tem diferença entre o anel e a aliança, mas o anel e a aliança são iguaizinhos. Se o anel é pecado, a aliança também é pecado. Se brinco é pecado, a aliança também é pecado. Se joias, maquiagem, calça feminina, saia curta, roupas indecentes, se tudo isso é pecado, se todo esse tipo de vaidade é pecado, se blusa tomara que cai, se short curto é pecado, então aliança também é pecado, porque se anel é pecado, aliança também é pecado, porque o anel é igualzinho a aliança é igualzinha o anel. Então pode ser aliança de casamento, aliança de noivado, aliança de formatura, aliança de qualquer coisa. É pecado, porque é igual ao anel, e o anel é igual à aliança. Deus condena o anel, Deus condena as joias, não só nesse versículo, todo o Velho Testamento, todo o Novo Testamento, Deus condena as joias, 1 Pedro 3,3, Deus condena as joias, muitos versículos, Deus condena as joias. Então, aliança é uma joia, não é uma joia? Aliança não é igualzinho ao anel? Anel não é pecado?
Então, aliança também é pecado. Mas as pessoas falam assim, mas o homem que não usa aliança, ele vai trair. Não, não vai trair, porque tem homens que usam aliança e adulteram, né? Tem homens cristãos casados que usam aliança e adulteram. E tem homens cristãos casados que não usam aliança e não adulteram. Então, a aliança não é um amuleto, não é uma garantia de que a pessoa não vai adulterar, entendeu? O que define isso é o caráter da pessoa e não um metal no dedo. E ele só confirmou que a aliança é pecado, assim como todos os outros tipos de joias, assim como o anel, óbvio, né? E já tem um arrebatamento de um africano, se eu não me engano, o nome dele é o Bunny, que tá no YouTube, né, no canal Servo de Jesus. Ele fala que a aliança é pecado, e antes disso eu já desconfiava que a aliança era pecado. Eu pedi confirmação a Deus, ele me deu esse sonho, e ele me confirmou um casamento que não tinha troca de alianças, mas que eles bebiam água ungida para selar aquela união. Eles bebiam um copo de água ungida para selar aquela união. Não tinha troca de alianças. E antigamente só os homens usavam aliança, as mulheres não usavam aliança. As mulheres começaram a usar aliança há pouco tempo, atrás, tá? E usar aliança é um costume pagão. Deus não inventou isso. Quem inventou a aliança foi quem? Foi Deus, não foi. Foi o homem. E o casamento de Deus, o casamento da Bíblia, ele não inclui joias, aliança, anel, nada disso. E em nenhum momento lá em 1 Coríntios 7, eu acho, diz que o casamento tem que ser colocado aliança, tem que ser colocado anel, tem que ser colocado joia, entendeu? Lá em 1 Coríntios 7 não diz que quando a mulher cristã casa, o homem cristão casa, ele precisa colocar aliança, não diz isso. E também tem um estudo bíblico que eu vou mostrar para vocês, da Igreja Renovadora Cristã, que fala que a aliança é pecado mesmo, porque é uma joia igualzinha ao anel. E a Bíblia condena todos os tipos de joia, todos os tipos de anéis, todos os tipos de aliança. E também tem outro estudo bíblico que fala que a aliança é pecado, que é da Igreja Adventista. Então é isso. Você pode perder sua salvação se você usar aliança. Você não precisa usar aliança. Conheço algumas pessoas que não usam aliança e são fiéis a Deus, tá? E aliança é vaidade. Aliança é vaidade, é pecado, condena no inferno. E isso não é fanatismo, isso não é religiosidade, isso não é tolice, nada disso, nada disso. Isso é obediência à palavra de Deus e zelo com a palavra de Deus, né? Isso é santidade, santificação. Quanto mais santidade, melhor. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. E é isso. Vou continuar falando sobre esse assunto. E aliança é pecado, sim, tá? Eu vou estar continuando falando sobre esse assunto, sim. E quando eu casar, eu não vou usar aliança, tá? E não significa que eu vou adulterar, porque aliança é uma joia, tá? Tem países que a aliança não fica no dedo, fica no nariz.
né? E já pensou uma pessoa falar, botar um piercing no nariz, uma argola no nariz, em alguns países, e falar que não é pecado porque é um símbolo do seu casamento daquele país? Não, é pecado sim, tá? A gente não tem que obedecer à cultura do país, a gente tem que obedecer à cultura do céu, à cultura da Bíblia, à cultura de Deus, tá? Porque a cultura da Bíblia está acima da cultura do seu país, e só existe uma cultura verdadeira, que é a cultura do céu, tá? Todas as outras culturas estão erradas. E bom, claro, né, que anda nessa doutrina do Senhor, poucas pessoas acreditam nisso. Mas